Bom, primeiramente, boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um desafio que eu peguei na internet, recebi ele pelo LinkedIn e eu gostaria muito de compartilhar esse desafio com vocês, que é o desafio 6 mega, uma API em PHP em imagem Docker mínima, né? Então, me apresentando um pouquinho aqui, meu nome é Wanderson, sou conhecido na internet aí, vários softwares, sistemas na internet, a gente vai me achar por Wanderson WHCR. Hoje eu sou SRE, sou desenvolvedor PHP de natureza aí há muitos anos e trabalho aproximadamente 17 anos com tecnologia e um pouco mais de 10 anos com programação. Atualmente também trabalho com Node, trabalho com outras linguagens, mas hoje mesmo estou bem focado em SRE. Então, um pouco o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Vamos conversar então sobre o desafio que eu recebi, né, pelo LinkedIn, foi um desafio bem legal, né? Vamos falar um pouco sobre como a gente trabalhou nesse desafio utilizando o PHP direto no código-fonte dele, né? Também vamos explicar como é que a gente evoluiu a partir desse código-fonte utilizando uma imagem Scratch do Docker. Depois disso, vamos passar por o PX, que é um compactador aí de binários do Linux. Depois, vamos explicar como é que, basicamente por cima ali, essa criação dessa API RESTful. Depois, sobre a bateria de testes que foi executada. Após, como identificamos o Swole em todo esse ecossistema. E apresentação de resultados. Então, basicamente, vamos lá. Essa palestra aqui ela vai ser muito mais uma explicação do que foi feito, né? Todo o código-fonte ele está disponível na internet, né? Desse desafio e como é que eu cheguei lá. Então, tem PRs no repositório da onde veio esse desafio, tem a conversa que eu tive lá, a apresentação dos resultados, tudo está escrito lá direitinho como é que foi feito. Tem a documentação lá de como é que roda os testes na máquina e tal, como é que builda, né? Então, mas basicamente essa apresentação eu não vou entrar muito em detalhes, muito finos, mas eu vou explicar mais ou menos o que foi feito e como é que a gente chegou nesses resultados. Então, o que era o desafio, né? O desafio foi apresentado pelo Jeff Ottoni, né? Que é o desafio dele que ele chamou de Growth. O Jeff ele é bem conhecido pela linguagem Go. Então, se a gente notar nesse desafio aqui, ele é bem voltado para o Go. Só que foi uma curiosidade que o Jeff tinha para ver o que a gente conseguiria construir em outras linguagens, né? Então, ele descreveu toda uma API RESTful, que basicamente era um CRUD de recursos, certo? Que essa poderia ser desenvolvida em qualquer linguagem, só que tinha um porém. Essa imagem de container do Docker não poderia passar 6 MB, certo? Óbvio, ele estava puxando para o Go, né? Mas o que a gente consegue fazer coisas bem semelhantes com isso, né? Então vamos lá, óbvio, puxando para o Go, né? O Go, ele é um cara, o Jeff, ele é um cara voltado para o Go. Mas o que a gente consegue fazer com PHP, né? E eu aceitei o desafio. Então, a partir do código-fonte, a gente compilando o código-fonte do PHP, certo? Então, aqui, a partir do nosso Dockerfile, o que o nosso Dockerfile tem, né? A gente utiliza ali o Alpine, né, para tentar reduzir bastante o tamanho na 3.14, certo? E a gente vai ali, baixa o código-fonte do PHP, descompacta ele, bota ele no lugar certo. E adicionamos todas as dependências para compilar esse PHP, executa a construção, né, o build.conf, para a gente compilar ele, configura ele de uma forma que a gente desabilita tudo do PHP, desabilita o CGI porque eu só quero o CLI, certo? Desabilito também o PHP DBG e também desabilito os cabeçalhos de debug. E tem mais umas flagzinhas do C que nós adicionamos, que é o "-o3 e o "-mark native". Esse O3 ele compacta bem o binário e essa arquitetura eu só quero que rode aonde eu estou compilando, certo?
Então damos o nosso básico make install e após nós utilizamos uma imagem from scratch, que é para lá desse outro compilado que a gente fez, que nós geramos um binário do PHP, geramos os headers, né, os arquivos de .h, tá tudo lá, todo o source do PHP tá lá, tem todas as outras partes do ecossistema da Alpine, tem BusyBox lá dentro, tem um monte de coisa. Mas, utilizando esse from scratch, a gente começa do zero. E, basicamente, se a gente pegar só o PHP CLI e a Musli, que é a biblioteca compartilhada ali, que o PHP está utilizando por baixo dos panos ali para conversar com o sistema operacional, cara, nós chegamos a aproximadamente 12 megas. Sim. Se nós compilarmos o PHP sem nada, só com o básico, chegamos a 12 MB. Isso é muito pequeno perto de uma compilação normal, né, que chega aí, se eu não me engano, a uns 60 megas e tal. E isso é muito bom em um ecossistema Docker, principalmente para autoscaling, né, que é muito fácil de criar ali a imagem, transferir essa imagem, né, e aí escalar essa imagem rápido. Mas aí, bom, 12 MB ainda não é o 6 MB. Então aí entrou o UPX. O UPX ele é um compactador de binários do Linux, certo? Que basicamente, o que ele faz? Ele pega esse teu binário, compila e no início do binário ele coloca um extrator. Então quando tu fores executar esse binário, ele descompacta na RAM e executa esse processo, certo? Então, basicamente, ele é um UPX-9, né, que é a alta compactação dele, e nós chegamos a 2,85 megas. Isso é muito pequeno perto do nosso binário inicial. O PHP inteiro, né, óbvio, o básico do PHP, o core do PHP, 2,85 megabytes. Certo? Isso numa imagem Docker, contando com a library Musli. Vamos lá, criação da API RESTful. Então, basicamente ali a criação da API foi criar tem algumas rotas que basicamente é um post de um JSON, que é um array de recursos de objetos, né, que são objetos ali, então é um array com vários objetos dentro. Tem ali um get para capturar o tamanho do conjunto de recursos, ou seja, se eu subiu 1000 objetos dentro desse array, esse get tem que retornar 1000, né? Tem um get para captura de cada recurso que tu subiste, tem um put para atualizar esse recurso e tem um delete para remoção do recurso. Então, um CRUD bem simples ali e tal. E para a criação dessa API RESTful, evitou-se utilizar frameworks. Por quê? Porque nós queríamos reduzir o tamanho da imagem Docker, certo? Então, se eu colocasse ali um Composer, se eu colocasse ali um Slim, um Laravel, um Laravel Lume, aumentaria muito, porque eu teria muitas dependências. Então, decidiu-se não utilizar frameworks, né? Evitou-se os frameworks. Criou-se um router bem simples ali, utilizando expressões regulares. Então, tipo, dependendo do que vinha na mensagem HTTP, na requisição HTTP, fazia-se umas rotas para algumas actions. Foram classes que foram desenvolvidas para serem callables. Então, a gente instancia a classe, instancia um objeto daquela classe, conforme a rota e executa esse objeto, certo? E todos os dados, eles tá lá no desafio, que eles podem ser salvos em memória compartilhada. Então, decidimos utilizar o APCU nesse caso, né, para salvar esses dados em memória compartilhada. E para rodar essa API, colocamos ela num API built-in web server, que é o próprio web service do PHP, né? E toda essa API inteira ficou basicamente 7 kilobytes, certo? Então, 2.85 mais 7 kg, né, não é nada. Então chegamos abaixo, menos da metade do tamanho lá de 6 MB e tal. E conseguimos, rodou legal, funciona tudo que é perfeito. Então apareceu do nada bateria de testes. Foi uma falha minha, eu não identifiquei que tinha baterias de testes, mas chegou ali que tinha que rodar uma bateria de testes e
explodiu nossa imagem toda, né? Não rodou, né? Óbvio, por que não rodou? Porque a API não aguentou a bateria de teste, principalmente porque o PHP Built-in Web Server ele não suporta muitas requisições, ele foi feito para desenvolvimento, para facilitar o desenvolvimento, né? Não foi feito para rodar em produção, né? E eu imaginei que o desafio era só o tamanho da imagem, né? Mas não, tinha um desafio de teste de carga, certo? Então voltou lá o Anderson de volta ao planejamento, como nosso amigo do Pica-Pau. Pensei, analisei, dei uma estudada, né? A gente estudou bastante, tentou identificar, o que a gente pode botar? Vamos botar um Nginx na mesma imagem, vamos fazer isso. Não, eu quero um PHP puro, como é que eu faço? E aí eu descobri o Swole, né? Então o Swole, o que ele é? O Swole é uma extensão do PHP, foi criada há poucos anos, que ela é basicamente assim que I/O, né? Que é a tecnologia que o Nginx utiliza, é a tecnologia que o Node utiliza, né? E trabalha com coroutines e fibers, né? Que ele basicamente é para high performance. E ele tem um HTTP Server built-in. Node faz isso, né? Então, se for ver, é muito semelhante assim, a estrutura, né? E o que a gente teve que adicionar lá? A gente teve que baixar então a extensão do Swole para esse nosso source. Tem um sed ali bem específico, que ele é um pouco comprido aqui, para alterar uma partezinha do Swole lá, que é para compilar, conseguir compilar o Swole dentro da biblioteca Muzzle, né? Que tem um probleminha lá, que tá há um tempo lá aberto o PR, né? Aberto o bug não, a issue, né? No repositório. Então a gente só troca ali, você faz um setzinho ali e tal, só para conseguir compilar esse Swole, né? E vamos lá, a gente altera o configure, né? Que bota disable all, disable CGI, disable PHP DBG e debug, certo? E dá um enable Swole. Como o Swole ele é em C e C++, tivemos que adicionar algumas outras flags ali para o C++, né? E o CXX ali, só para eles saberem também que tem que executar com Optimize 3 e marknative, certo? E tem um outro cara aqui, esse makefile aqui, que é o do PHP, também descobrimos que ao invés de... tem lá, o que ele faz? Ele compila o PHP de forma estática, certo? Que é sem utilizar bibliotecas compartilhadas, porém, se eu não me engano, eu não lembro se as extensões ou as bibliotecas compartilhadas do sistema operacional ficam fora. E isso eu queria botar até a biblioteca Muzzle lá dentro, né? Então, com esse cara, esse allstatic, a gente consegue botar tudo lá dentro. Extensão, bibliotecas compartilhadas, aquela do LD, a gente consegue colocar tudo lá dentro, certo? E ficou um binário só. Então, com a OpenSwole, nós utilizamos o HTTP Server dele, modificamos as actions para suportar o Swole, então foi basicamente ali uma troca de se estava dando echo, agora eu utilizo o response do Swole, se estava utilizando um header set lá, agora eu utilizo o header set do Swole, basicamente isso. E ao invés de utilizar o APCU, utilizamos o Swole Table que para fazer a memória compartilhada. E chegamos a 5.26 MB. Abaixo ainda dos 6 MB do desafio e com o Swole, né? E essa imagem completa do 5.26 ela está nesse repositório abaixo. Então pode ir lá, dar um docker pull nessa imagem que vai conseguir olhar o tamanho dela, certo? Então, utilizamos o PHP no código-fonte, compilamos eles, pegamos tudo que é compilado, botamos numa imagem from scratch do Docker, né? Pegamos esse binário e compactamos ele com o PX, com o PX, tá? E ainda utilizamos o OpenSwole, certo? E os resultados disso? Como é que chegamos então? Rodando a bateria de testes, que foi executada novamente, utilizando C é aproximadamente 12.000 requests por segundo. Utilizando Go era 10.000 requests. Utilizando PHP era quase 10.000 requests. Então, chegamos utilizando o bom e velho PHP muito próximo da linguagem Go com PHP Swole, né?
O 100% então aqui ele é basicamente tomando C como base, né? Então o Go ele chega a 83,89% olhando para o Go, pro C, né? O Go olhando para o C, e o PHP olhando para o C é 82,94%. Se formos plotar isso num gráfico, nós notamos que a diferença entre Go e PHP é muito pequena, certo? É menos de 1%. Tudo bem que numa quantidade muito grande, são requisições, mas assim, cara, PHP, linguagem que está aí há muito e muito tempo no mercado, está evoluindo. E a gente consegue fazer algo muito semelhante que o Go, né? Que o Go é uma linguagem rápida, certo? Vamos lá. Eu aprendi o OpenSolid agora, né? Pode ser que dá para otimizar mais ainda, não sabemos, mas foi aí que a gente chegou nos resultados dessa linguagem, certo? E o meu projeto aqui está feito, né? Meu trabalho ali foi feito. Conseguimos rodar os testes deu teste 100%, conseguimos chegar muito próximo do Go, colocamos uma imagem muito pequena e que abaixo de 6 MB e disponibilizamos nesse link abaixo, certo? Então eu convido vocês a tentar otimizar mais ainda esse cara, né? Porque aqui a ideia foi um estudo que demorou praticamente um mês, que envolveu muitas tecnologias e, cara, com certeza os próximos projetos que eu vou trabalhar com PHP eu vou desenvolver isso hoje, né? Que é um cara que está aí, que está crescendo muito, né? E tá dando no meio de muita linguagem aí que chegou para abalar, e o PHP ali com seus quase, sei lá, 30 anos no mercado, tá batendo no meio, certo? Era isso. Então, aqui então nós apresentamos o desafio de 6 MB, uma API em PHP, uma linguagem Docker mínima, que bate de frente com a linguagem a mesma API que é escrita em Go. Obrigado e boa noite para todos.